Bem-vindo ao canal Profecia e Reavivamento. Aqui nós estudamos as mensagens proféticas e os escritos inspirados de Ellen White, que ainda hoje revelam com clareza os eventos finais da história da Terra. O tema de hoje é um dos mais discutidos do mundo cristão: o arrebatamento secreto. Milhares de pregadores afirmam que Jesus voltará em silêncio, levando os fiéis de forma invisível, enquanto o mundo continuará em confusão. Mas será que essa ideia realmente está nas Escrituras? E mais importante ainda, o que Ellen White revelou sobre isso? O que você vai descobrir agora é profundamente revelador, porque segundo a Bíblia e o espírito de profecia, a volta de Cristo não será secreta nem silenciosa, mas gloriosa e visível a toda a humanidade. Ellen White diz no livro O Grande Conflito que nenhum olho deixará de ver o Filho de Deus quando ele vier em glória. O brilho da sua presença encherá os céus, e o som de trombetas despertará os que dormem no pó da terra. Essa é a verdade que o inimigo tenta esconder. O arrebatamento não será o desaparecimento misterioso de alguns. Será o clímax da redenção, o momento em que Cristo voltará para buscar o seu povo diante de todas as nações. Por isso, eu te convido a assistir até o final. Você vai entender o que a Bíblia e Ellen White realmente dizem sobre esse evento, e como se preparar para não ser enganado por interpretações humanas que distorcem o plano divino. E antes de começarmos, se você acredita que a verdade profética precisa ser proclamada, inscreva-se no canal e ajude-nos a crescer. Cada nova inscrição fortalece esta missão de preparar corações para o breve retorno de Jesus. O termo arrebatamento vem da passagem em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde o apóstolo Paulo escreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note as palavras: voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido. Nada disso descreve um evento secreto ou silencioso. A volta de Cristo será audível, visível e gloriosa. A ideia de um arrebatamento secreto, onde os fiéis desapareceriam misteriosamente antes da grande tribulação, não aparece em nenhum verso das Escrituras. Ela surgiu séculos depois, como uma interpretação moderna, criada para suavizar o impacto da crise final. Mas o Evangelho nunca prometeu fuga, prometeu fidelidade até o fim. Ellen White, no livro O Grande Conflito, confirma essa verdade com palavras diretas. Cristo não virá silenciosamente, nem em segredo. Sua vinda será acompanhada por majestade e poder, e todos os olhos o verão. A volta de Jesus será o acontecimento mais visível da história da humanidade. Ela descreve o céu se abrindo como um rolo, os relâmpagos cruzando de um extremo ao outro, e a voz de Deus ecoando pelo universo, chamando os fiéis à vida eterna. Ellen White explica ainda que os ímpios não suportarão o brilho da sua glória, enquanto os justos exultarão, dizendo: Eis o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. O arrebatamento, portanto, é público, não privado. É triunfo, não segredo. O mundo inteiro testemunhará o retorno do Filho de Deus, e cada ser humano tomará consciência do destino que escolheu. A ideia de que Jesus virá duas vezes, uma de forma secreta e outra visível, é um engano moderno, criado para confundir a mente espiritual e adormecer a vigilância do povo de Deus. Ellen White adverte: Satanás procurará imitar a volta de Cristo e enganar os que esperam por uma vinda silenciosa, para que não estejam preparados quando o verdadeiro Salvador aparecer. Essa é uma revelação poderosa, porque mostra que o erro não é apenas teológico, mas profético. O arrebatamento secreto prepara as pessoas para aceitarem o falso Cristo, enquanto o verdadeiro retorno de Jesus será irresistivelmente glorioso, com o céu inteiro testemunhando o cumprimento da promessa: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14:3. Para compreender a confusão que envolve o tema do arrebatamento,
é preciso voltar na história. Durante séculos, o povo cristão entendeu a volta de Cristo como um evento único, visível e glorioso. Mas a partir do século XIX, começou a se espalhar uma nova teoria. A ideia de que Jesus viria duas vezes. Primeiro em segredo, para arrebatar a igreja antes da tribulação, e depois, publicamente, para julgar o mundo. Essa doutrina não nasceu da Bíblia. Ela teve origem em interpretações humanas em visões particulares e, posteriormente, foi popularizada por alguns movimentos cristãos modernos, especialmente nas escolas dispensacionalistas e nas traduções proféticas do mundo ocidental. A promessa bíblica da volta de Cristo foi dividida em dois momentos, algo que a Escritura jamais ensina. Ellen White, no livro O Grande Conflito, descreve com clareza o perigo dessas ideias. Satanás apresenta falsas interpretações das Escrituras para desviar os homens da verdade. Ele sabe que quando o povo está em expectativa errada, não está preparado para a realidade do juízo. A crença no arrebatamento secreto faz exatamente isso. Ela gera falsa segurança, faz o cristão acreditar que será removido da terra antes que venha a crise final. Mas, segundo a profecia, o povo de Deus passará pela tribulação, não para ser destruído, mas para ser purificado, fortalecido e selado. Ellen White explica: é no tempo da angústia que a fé dos filhos de Deus será provada. Enquanto o mundo perece no engano, eles permanecerão firmes sobre as promessas do Senhor. A teoria do arrebatamento secreto serve ao propósito do inimigo: adormecer os fiéis, enfraquecer o senso de urgência e desviar o foco da preparação espiritual. Ela faz o cristão esperar uma fuga, quando deveria estar se preparando para resistir. E mais uma vez, Ellen White adverte: o maior perigo do povo de Deus não está na perseguição, mas no engano que os leva a pensar que estão seguros, quando na verdade estão despreparados para a crise. A verdade é que o arrebatamento não será uma retirada sorrateira, mas um clamor universal de libertação. Quando Cristo voltar, todo olho o verá, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Não haverá um segundo grupo deixado para trás. Haverá apenas dois destinos eternos definidos naquele momento: vida ou destruição. E é por isso que a mensagem de Ellen White continua tão atual. O engano do arrebatamento secreto prepara o mundo para o falso Cristo, enquanto o verdadeiro reavivamento prepara o coração para o Cristo verdadeiro. Quando Ellen White fala sobre a volta de Cristo, suas palavras descrevem o momento mais glorioso do universo, o desfecho de toda a história humana. Não há silêncio, não há segredos. Há luz, som, poder e majestade. Ela relata no livro O Grande Conflito. Logo aparece no Oriente uma pequena nuvem escura do tamanho da metade de uma mão humana. É a nuvem que envolve o Salvador e que, à medida que se aproxima, torna-se mais luminosa e gloriosa, até que se revela como o trono de Deus. É assim que o arrebatamento verdadeiro começa, com o céu se abrindo. A nuvem cresce, resplandece com a luz da glória divina, e no centro dela surge o Rei dos Reis, Jesus Cristo, coroado e cercado por miríades de anjos. Ellen White continua: nenhum olho deixará de vê-lo. Cada ouvido ouvirá o som da trombeta que anuncia a ressurreição dos justos. A terra tremerá diante da presença do Senhor, e os que o aguardaram em fé exclamarão: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Essa descrição destrói completamente a ideia de um arrebatamento secreto. A volta de Jesus será o evento mais público, estrondoso e glorioso da história da humanidade. Os mortos ressuscitarão, não em silêncio, mas ao som da trombeta de Deus. Os justos vivos serão transformados em um instante e juntos subirão para encontrar o Senhor nos ares. Ellen White descreve a cena com profunda emoção. Os santos, vitoriosos sobre a morte e o pecado, recebem vestes brancas e coroas de glória. Eles contemplam o rosto de Jesus e cada olhar reflete a alegria da redenção. E enquanto isso,
Os que rejeitaram a verdade se esconderão aterrorizados, porque verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória, e entenderão que a graça se encerrou. Ellen White explica que o arrebatamento não será apenas um resgate, será também um juízo. Será o momento em que o destino de cada alma estará decidido. Ela escreve: naquele dia, os ímpios compreenderão que desprezaram a misericórdia de Deus. A alegria dos salvos e o desespero dos perdidos se misturarão nos sons do juízo final. Essa visão da segunda vinda revela um contraste absoluto. De um lado, a glória dos fiéis sendo levados com Cristo; de outro, a angústia dos que confiaram nas ilusões do mundo. O arrebatamento, segundo Ellen White, não é uma fuga antecipada da tribulação, mas o culminar da fidelidade, a recompensa de quem perseverou até o fim. E é por isso que ela repete o mesmo apelo em seus escritos. O que o povo de Deus precisa não é de um caminho de fuga, mas de uma fé que resista à prova, porque é no fogo da tribulação que o ouro do caráter é purificado. O verdadeiro arrebatamento é, portanto, a revelação final de Cristo e a vitória dos fiéis. Nada será secreto, porque o amor de Deus será visto por todos, e sua justiça será manifesta diante do universo inteiro. Ellen White nos adverte que antes da volta verdadeira de Cristo, o inimigo tentará imitar esse glorioso evento para enganar o mundo. Em suas palavras, Satanás personificará Cristo, apresentando-se como um ser majestoso de luz, realizando supostos milagres, curando enfermos e proclamando mensagens de paz e unidade. Mas por trás dessa aparência divina estará o mesmo espírito que desejou o trono do Altíssimo. No livro O Grande Conflito, ela escreve: Satanás aparecerá entre os homens como um ser majestoso, resplandecente de luz, semelhante à descrição do Filho de Deus em Apocalipse. A voz é suave e compassiva, as palavras são cheias de bondade, e ele realiza obras de benevolência, curando as enfermidades do povo. Multidões o aclamarão como o Cristo que voltou. Líderes religiosos o exaltarão como o Salvador que trouxe a paz prometida. As nações se unirão sob seu comando, e os milagres reforçarão o engano. Ele falará sobre amor, sobre unidade, sobre fé, mas não mencionará arrependimento, obediência ou santidade. Esse será o sinal de que não é o verdadeiro Cristo. Ellen White prossegue: ele declarará ter mudado o sábado para o domingo, abençoando o dia que o mundo aceitou, e dirá que aqueles que insistem em guardar o sábado profanam seu nome. Essa é a armadilha perfeita: um Cristo falso, um arrebatamento falso e uma fé sem cruz. O inimigo sabe que muitos esperam um arrebatamento secreto, e por isso, quando esse falso Cristo aparecer, eles acreditarão que a promessa se cumpriu. Crerão que estão vendo a volta do Senhor, mas estarão diante do enganador. A diferença, porém, será evidente para os fiéis que conhecem a palavra. O verdadeiro Cristo virá do céu, não andará pela terra. Sua vinda será acompanhada por relâmpagos, trombetas e a ressurreição dos justos. Ellen White afirma: Satanás não poderá imitar o modo da vinda de Cristo. O Salvador não tocará a terra em sua segunda vinda. Os santos serão arrebatados para encontrá-lo nos ares. Esse é o teste final de discernimento espiritual. Os que conhecem a Escritura reconhecerão o impostor, mas os que esperam uma manifestação humana de Cristo serão enganados. É por isso que Ellen White adverte: a única segurança contra o engano satânico é o conhecimento pessoal das Escrituras. Ela explica que, nos últimos dias, o poder do engano será tão forte que os sentimentos substituirão a fé e os milagres se tornarão a medida da verdade. Mas a fé verdadeira não depende do que se vê, e sim do que Deus disse. O inimigo tentará imitar o arrebatamento para destruir a esperança dos fiéis, mas Cristo voltará de modo que ninguém poderá duvidar. E quando ele vier, o brilho de sua glória aniquilará o falso Cristo e silenciará toda mentira. Assim, o arrebatamento imitado será o último grande engano, e o arrebatamento verdadeiro será a vitória final da verdade. Ellen White teve visões vívidas sobre o arrebatamento verdadeiro, o momento em que o céu se abrirá e o povo de Deus será levado das trevas deste mundo para a luz eterna.
Ela descreve essa cena com uma clareza que enche o coração de esperança e reverência. No livro Primeiros Escritos, ela escreve: Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante ao som de muitas águas, que nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. As nuvens se afastaram e contemplamos o Cordeiro sentado no trono, cercado por anjos. E quando ele veio, os santos vivos foram transformados em um momento, e juntos subimos para encontrá-lo nos ares. Não haverá confusão, nem dúvida. Será o momento mais glorioso e visível da história da criação. A terra estremecerá, as sepulturas se abrirão, e os justos mortos ressuscitarão ao som da voz de Cristo. Aqueles que o amaram, mas dormiram no pó, despertarão revestidos de imortalidade. E os fiéis que estiverem vivos serão transformados, sem provar a morte, em corpos glorificados, livres de toda fraqueza e dor. Ellen White diz no livro O Grande Conflito: O povo de Deus ouve a voz do Filho de Deus, e ao olharem para cima, veem o arco-íris da promessa. Seus rostos brilham com a glória do Redentor, e quando ele pronuncia as palavras: Vinde, benditos de meu Pai, os santos, com gritos de alegria, são arrebatados para encontrá-lo. É nesse instante que o arrebatamento se cumpre, não como fuga, mas como vitória final. O céu inteiro se alegra, os anjos cantam, e o coro dos remidos se eleva em louvor. Não há lágrimas, não há medo, não há separação, há apenas redenção perfeita. Ellen White descreve ainda o encontro no espaço entre o céu e a terra. Os santos se unem aos anjos, formando uma multidão incontável. As mãos de Cristo, ainda marcadas pelos cravos, se estendem para recebê-los, e ele mesmo coloca nas suas cabeças a coroa da vitória. Imagine essa cena, o universo em silêncio e então o som de milhões de vozes cantando o cântico do Cordeiro. Cada olhar se volta para aquele que venceu o pecado, e o coração dos redimidos se enche de uma alegria indescritível. O arrebatamento verdadeiro não deixará ninguém para trás, porque o tempo da escolha já terá terminado. A separação entre justos e ímpios estará selada, e os que permaneceram fiéis serão conduzidos para o lar eterno. Ellen White encerra sua visão com estas palavras poderosas: Entramos na nuvem e subimos por 7 dias até a Cidade Santa. Jesus abriu as portas de pérolas e as vozes dos anjos ressoaram: Bem-vindos, herdeiros de Deus, ao lar preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a recompensa dos que não se deixaram enganar. O verdadeiro arrebatamento é a união eterna entre Cristo e seu povo, e nenhuma mentira, poder ou engano pode impedir que essa promessa se cumpra. Enquanto os fiéis são arrebatados para o encontro glorioso com Cristo, a terra entra em silêncio e desolação. O arrebatamento verdadeiro não deixa um mundo funcionando. Ele encerra a história humana como a conhecemos. Ellen White, no livro O Grande Conflito, descreve essa cena com uma clareza impressionante. A terra parecia deserta e devastada. As cidades estavam em ruínas, as montanhas abaladas e os ímpios mortos espalhados sobre sua superfície. Nenhum som de alegria ou dor se ouvia. Era um cenário de completa desolação. Essa é a consequência da vinda de Cristo para os que rejeitaram a verdade. A glória do Salvador, que traz vida aos justos, traz destruição aos ímpios. Eles são consumidos pelo brilho da sua presença, como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vinda. O arrebatamento, portanto, não apenas eleva os salvos, ele também revela o juízo. O mesmo evento que glorifica os fiéis sela o destino dos ímpios, e a terra, privada de vida humana, torna-se um símbolo visível das consequências do pecado. Ellen White diz ainda: Durante 1000 anos, Satanás estará preso à terra desolada, sem ninguém para enganar. Ele contemplará os resultados da rebelião contra Deus e aguardará com terror o juízo final. Esse é o período conhecido como o milênio, os 1000 anos em que os salvos estarão com Cristo, enquanto o inimigo permanece cativo em um planeta arruinado. Enquanto o povo de Deus participa do julgamento,
e compreende a justiça divina, o inimigo enfrenta a solidão e o peso de sua derrota. Nenhum arrebatamento secreto prepara para isso, porque nada nesse momento será oculto. O mundo verá a diferença entre os que seguiram a verdade e os que escolheram o engano. E quando o juízo se completar, o mal será finalmente destruído, e Deus criará novos céus e nova terra. Ellen White conclui com palavras de esperança. O pecado e os pecadores não mais existirão. O universo inteiro estará purificado, e da face de Deus emanará luz, vida e alegria por toda a eternidade. O arrebatamento não é fuga, é vitória. Não é segredo, é revelação da glória de Cristo. E não é o fim, é o recomeço da criação perfeita, onde os fiéis viverão em paz sob o governo do Rei Eterno. O arrebatamento verdadeiro não é apenas um evento futuro, é uma chamada presente. Ellen White deixa claro que o preparo para esse dia não será feito em um instante, mas ao longo de uma vida de fidelidade e comunhão com Cristo. No livro O Grande Conflito, ela escreve: aqueles que se preparam diariamente pela comunhão com Deus e pela obediência à sua palavra estarão firmes quando vier o tempo da prova. Nenhum coração impreparado será transformado no último momento. Em outras palavras, o arrebatamento não separará apenas os salvos dos perdidos. Ele revelará quem realmente andava com Deus em segredo, quem vivia com fé quando ninguém via, quem escolheu permanecer fiel mesmo quando o mundo inteiro se inclinava ao engano. Ellen White adverte que a preparação espiritual não é feita de palavras, mas de prática. A hora de nos preparar é agora. O tempo de graça está quase no fim. Cada momento presente é um degrau para a eternidade ou para a perdição. Essa é a mensagem mais urgente dos últimos dias. Cristo não está voltando para buscar os que apenas o admiram, mas os que o obedecem. Aqueles que cultivam fé viva, arrependimento genuíno e amor sincero pela verdade serão os que ouvirão o som da trombeta e se erguerão com alegria. Ellen White descreve que o preparo do remanescente será moldado por 3 marcas: obediência à palavra, mesmo contra a opinião do mundo; santidade de vida, em meio à corrupção e incredulidade; amor perseverante, que resiste ao ódio e permanece fiel à missão. Ela afirma: somente os que recebem diariamente a graça de Cristo poderão permanecer inabaláveis. A fé superficial será destruída quando a tempestade vier, mas os que se firmaram na rocha da verdade não serão abalados. Esse é o chamado divino. Não espere sinais para começar a se preparar. O tempo é agora. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, e o Espírito Santo está chamando os corações para o reavivamento. Ellen White encerra sua advertência com um apelo direto. O último grande engano está prestes a acontecer. Satanás se apresentará como Cristo, e somente os que estudaram a Bíblia e guardaram a lei de Deus discernirão o impostor. Prepare-se hoje para permanecer fiel amanhã. O arrebatamento secreto é uma ilusão. O verdadeiro arrebatamento será a manifestação gloriosa de Cristo, e apenas os que o conhecem pessoalmente subirão com ele. Por isso, o chamado é claro: abandone o engano, desperte a fé e viva em santidade diante de Deus. Porque em breve a trombeta soará, o céu se abrirá e todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E nesse dia a pergunta não será quem pregava a verdade, mas quem viveu a verdade. O tema do arrebatamento não é apenas uma profecia distante, é um convite urgente à decisão. Ellen White afirma que cada alma será provada quanto à fidelidade à verdade, e que o grande engano do inimigo será fazer o mundo acreditar que ainda há tempo, quando o tempo da graça já estiver terminando. A verdade é clara: Cristo voltará visivelmente, audivelmente e gloriosamente. Nenhum olho deixará de vê-lo, nenhuma nação ficará sem testemunhar o momento em que o céu se abrirá e o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Nesse dia, o tempo para arrependimento terá passado, e o destino eterno de cada pessoa estará decidido. Ellen White escreve com profunda emoção:
Os que se prepararam pela fé e pela obediência regozijam-se com a alegria eterna, enquanto os ímpios lamentam e reconhecem tarde demais que desprezaram a misericórdia de Deus. Por isso, a pergunta mais importante não é quando Cristo voltará, mas como Ele encontrará você. Preparado ou distraído? Com o coração firme na verdade, ou adormecido pelas ilusões deste mundo? Deus não está pedindo perfeição inatingível, está chamando a entrega real. Ele quer corações despertos, vidas consagradas, mentes vigilantes. Quer pessoas que amem mais a sua verdade do que o conforto da mentira. O arrebatamento secreto é um engano. O arrebatamento verdadeiro é uma promessa. E essa promessa está prestes a se cumprir. Por isso, agora é a hora de escolher o lado do Cordeiro. Agora é o tempo de se preparar, com oração, arrependimento e fé viva em Jesus Cristo. Ellen White encerra suas advertências com palavras que ressoam como o eco da eternidade. Logo o céu se abrirá, e o Filho de Deus aparecerá com poder e grande glória. Que cada coração esteja purificado, cada vida santificada, e cada olhar voltado para cima, dizendo: Eis o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ajude-nos a crescer. Cada nova inscrição é uma semente de esperança que faz a verdade profética alcançar mais vidas. Compartilhe este vídeo e escreva nos comentários: Senhor, prepara-me para o teu retorno, porque o arrebatamento verdadeiro não será um mistério, será a revelação gloriosa do Rei dos Reis, e os que o esperam com fé em breve ouvirão sua voz dizendo: Vinde benditos de meu Pai, o vosso lar eterno está preparado.